Olá, olá, boa tarde, cidadãos e cidadãs das artes. Sim, um pouquinho atrasados, mas estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Facebook, né? Sim, e essa live que faz parte de um projeto ainda maior de lives que acontecem no Instagram, aqui no Facebook. Futuramente também, daqui a pouquinho a gente vai fazer lives também no YouTube. A programação é uma programação completa, visto que nesse momento de isolamento social, já que vocês não podem vir até a Cidade das Artes, nós estamos levando para vocês cultura. Né? E não somente cultura, cultura, entretenimento, informação. Então a dica que eu dou para vocês, já visitem o nosso canal no YouTube, se inscrevam, cliquem no sininho para receber as notificações, tá bem? E acompanhem a nossa programação aqui no Facebook e no Instagram, no feed, nos stories, no nosso GTV. É uma programação completa, que ela contempla todas as artes, cinema, a gente já falou sobre cinema, sobre dança, literatura, enfim. E hoje o papo é um papo literário. Sim, a gente está recebendo aqui hoje a Renata Costa, o Luciano Saldanha, o Daniel Homem de Carvalho, que também, né, os dois já fizeram lives aqui com a gente, lives literárias, o secretário, nosso secretário de Cultura, Adolfo Conder, e a gente também, pode ser que a gente está tendo aqui algumas limitações técnicas, assim, mas tudo vai dar certo, vamos torcer para que dê certo. Carlos Nejar, ilustríssimo Carlos Nejar, né, aqui nessa nossa live, tá bem? Eu vou chamar a Renata Costa, que vai ser a nossa mediadora, a mediadora desse bate-papo, tá bem? E tenham todos uma ótima live. Um grande abraço. Olá, gente. Boa tarde. Olá, Renata. Olá, tudo bom, Renata? Olá. Tudo bem? Estou assim, muito feliz. Uma honra enorme estar aqui mediando essa live. Muito obrigada pelo convite, Adolfo, nosso secretário. Eu vou apresentar os nossos convidados rapidamente. Vocês já conhecem eles e já fazem parte das lives da Secretaria de Cultura, Cidade das Artes. Vou começar com o nosso secretário de Cultura, secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder, cuja secretaria hoje está se reinventando, né? Nos momentos atuais de pandemia, a gente está fazendo com que a cultura vá até a casa das pessoas, né? E a gente tem tido um trabalho grande, né? E o Adolfo, sob a batuta do Adolfo Conder, então, assim, é um momento muito diferenciado e trabalhoso, mas a gente está conseguindo sob a batuta do Adolfo. A gente vai ter também aqui o Daniel Homem de Carvalho, né, que ele é advogado, professor de Direito, vice-presidente jurídico da Associação Comercial do Rio de Janeiro e conselheiro da OAB. Luciano Saldanha, formado pela Universidade Cândido Mendes de Direito, mestre em Ciências Penais, membro da OAB também, Comissão Especial de Estudos do Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil. E, por último, né, e talvez a gente consiga que entre daqui a pouquinho na nossa live o Carlos Nejar, que é o nosso homenageado de hoje, né, e a gente vai falar sobre processo criativo a partir da obra dele, né, que o Nejar é um escritor, poeta, crítico literário, tradutor, tem uma extensa carreira, membro da Academia Brasileira de Letras, é um imortal, bem como membro também da Academia Brasileira de Filosofia, é um autor muitíssimo premiado, né, indicação de Nobel de Literatura, e além, assim, um dos prêmios, né, que ele recebeu é o Prêmio Machado de Assis, um prêmio importante para a área do livro leitura, da Fundação Biblioteca Nacional. Ele é dono do que a crítica literária considera uma característica marcante, que suas poesias são musicais, elas têm ritmo e vocabulário intenso. Até hoje, estudantes das letras recorrem a ele para ricas trocas acadêmicas. Então, agora eu vou começar essa live com o nosso secretário de Cultura, Adolfo Conder, para poder cumprimentar os nossos convidados e falar um pouquinho do Nejar. Bom, boa tarde a todos, querida Renata, que é a nossa coordenadora e a gente
entendeu que você era a pessoa que podia coordenar essa live de hoje, que é a nossa coordenadora de livro e leitura da Secretaria Municipal de Cultura, nosso querido Luciano Saldanha, advogado, amigo do querido Carlos Nejar, Daniel Homem de Carvalho, professor de Direito, e por acaso meu irmão também, e que tem participado aqui das lives. Seu irmão e por acaso professor de Direito. E por acaso professor de Direito, enfim. E a gente estava aqui no backstage da nossa live, falando um pouco da figura do Nejar, que daqui a pouco, pelo que parece, acho que já pelo menos a cara dele já apareceu por aqui. A cara dele já apareceu por aqui. E que é essa figura queridíssima, esse imortal, mas que uma pessoa, primeiro, de uma simplicidade enorme. Eu tenho profundo carinho, fui presidente da Multirio, a gente fez uma homenagem todo ano, tem o projeto Paixão de Ler, e o último homenageado foi o nosso querido Nejar, que é um gaúcho, que compartilha conosco, enfim, minha mãe e a do Daniel, que está aqui conosco, também já falecido, já não está aqui entre nós mais, mas, enfim, uma gaúcha também, então, Nejar... A minha também. A mãe do Luciano também. Olha que maravilha, Luciano. E o Nejar é essa figura assim, imortal, mas figura de uma simplicidade enorme, um baita intelectual. Deixa um abraço aqui para o André Novo, que é nosso, que trabalha conosco lá na Secretaria, e ele estava me falando, Adolfo, falei ontem com o Nejar, ele está numa produção e faz poesia e está escrevendo livro, quer dizer... Vai sair o pós-pandemia do Nejar, vai ser cheio de novidades aí. Então, é um imenso prazer o Nejar poder estar aqui conosco, dividindo essa live da Cidade das Artes, que também, enfim, toda a cultura, como você bem falou, Renata, está se reinventando, não só nas lives, mas, enfim, a cultura vive o grande desafio de ter sido talvez uma das primeiras a parar, certamente uma das últimas a voltar, com seus teatros, museus, centros culturais, as bibliotecas que você coordena, que é importante falar. A Renata, Luciano e Daniel coordena, através da Secretaria de Cultura, 11 bibliotecas, é isso, Renata? São 11 ou 12 total? 12. 12 bibliotecas espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro, enfim, que são coordenadas pela Secretaria de Cultura. Então, a Renata tem esse brilhante trabalho, também se reinventando, as bibliotecas fazendo conversas online, conversas através de lives, e esse tem sido o desafio de toda a cultura de um modo geral. Ontem a gente teve a grata satisfação do prefeito ter regulamentado o Sistema Municipal de Cultura, com a criação de um fundo municipal. Então, são políticas públicas que ficam como legado muito especial para a cultura. Mas hoje é o dia da gente poder bater um papo, não sei se o Nejar já entrou aí conosco, mas queria já passar a bola para o Luciano, que é o amigo aqui mais próximo. Eu comecei a ter essa possibilidade de conviver um pouco com o Nejar, mas passar aí para o Luciano falar um pouco aí da obra do Nejar e falar um pouco dessa relação, dessa figura humana maravilhosa que é o nosso querido poeta Nejar. Olha, antes de falar de Nejar escritor, eu vou falar do Nejar amigo. Nejar foi uma amizade com poucas na minha vida. Minha amizade com ele, eu falo com o Nejar todo dia, eu tenho uma admiração pelo Nejar como eu não tenho por ninguém. É uma pessoa assim que tem um coração gigantesco, uma pessoa que me incentiva nas coisas da minha vida, no trabalho, leituras. Então, eu antes de falar do escritor Nejar, eu tenho que falar do Nejar amigo. E o Nejar escritor, hoje, para mim, é o maior escritor brasileiro e está colocando o Brasil num lugar diferenciado na nossa literatura. O Nejar, ele é único, ele tem um estilo
Ele criou um estilo de uma maneira assim, estar criando esse novo estilo, que é um estilo que alguns chamam de sobressimbolismo, mas é um neossimbolismo. E isso tem que ser estudado, porque a cada livro o Nejar ele acrescenta algo diferente. Ele exclui a questão da forma, ele inclui o tema, ele exclui a questão ligada à pura forma do texto, né? E coloca a vida no texto, né? A palavra no texto. E, a partir daí, ele vai pela poesia, ele vai pela prosa, nos seus romances, e os seus romances eles têm se colocado como verdadeiras odisseias, ligados uns aos outros, e é uma coisa assim que eu não vi em nenhum lugar, nenhuma obra já escrita no mundo. E eu não podia deixar de falar do Nejar, escritor, e o escritor que exibe as figuras brasileiras, as mazelas, as tragédias do Brasil. Um dos últimos livros dele, Os Invisíveis, que está dentro do universo dos viventes, ele mostra exatamente isso. As tragédias ligadas ao Museu Nacional, ao Rio Doce, a Brumadinho, aos índios Auás. E isso é aquele que canta e mostra as nossas feridas. E ele canta as nossas feridas para exatamente fazer com que elas sarem. E elas estão sarando mesmo. Só que o Brasil, e agora o mundo, apresentou ainda essa ferida maior, que é esse vírus, né? Também não vai escapar ao Nejar. Então, eu tenho grande prazer de estar aqui com vocês, e o maior prazer que eu poderia ter é estar aqui com o nosso querido Carlos Nejar. Adolfo, é isso. Gente, eu posso... Sim. Olha que maravilha. Nejar, estavam todos na expectativa da sua chegada. A gente sabe que esse momento de pandemia, que está todo mundo em live, acontece essas dificuldades de conexão, mas recebi aqui várias ligações, nosso querido Sérgio Novo, a família Novo, todo perguntando, cadê o Nejar? E todo mundo querendo saber aí da sua presença. Muita gente aqui me ligando, já perguntando, cadê a live? Cadê a live? Mas eu falei, daqui a pouco o Nejar está conseguindo entrar aí conosco. Então, obrigado pelo teu carinho, de ter aceito o nosso convite mais uma vez. Você é um amigo especial que a gente tem nesses últimos anos aí, conquistado essa parceria contigo, Nejar. Obrigado pelo carinho de aceitar a nossa live aqui da Cultura. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da grande alegria que eu sinto de estar aí junto a vocês e podendo falar com os aqueles que nos assistem. Para mim é um privilégio saudar Renata, representante entre nós do poder feminino, o nosso secretário de Cultura, que é Adolfo Konder, de grande dinamismo, e eu quero aproveitar, através dele, de elogiar essa iniciativa do nosso prefeito, Crivella. Quero aqui também saudar o meu irmão querido, que é Luciano, e saudar também André, e também Carvalho, que está aqui. O André não está aqui, mas está invisível, mas é um invisível fraterno, tá? E está aqui o Carvalho presente, que eu quero saudar também. Agradecer o que disseram, é muito generoso, mais generoso até do que eu mereço, porque tudo eu devo àquele que é maior, aquele que é a palavra. Eu sou sombra da palavra.
Mas, de qualquer maneira, eu fico feliz porque nós estamos hoje reunidos para falar em torno da literatura. E eu quero agradecer, sobretudo, o que disseram. Eu sei que o que foi dito por Conder, o que foi dito por Luciano, vem do coração, porque o coração deles é que é grande. O meu aqui está pequeno, está sendo apequenado pela generosidade deles. Olha, Nejara, a honra é toda nossa. Nós somos, então, a sombra da sua sombra da palavra. Sim, muito obrigada. A gente está muito feliz aqui. Eu vou passar para o Daniel para também falar um pouquinho, né, para as considerações iniciais e a gente começar esse bate-papo. Muito obrigada. Nejar, eu tive a honra de te conhecer por intermédio do meu irmão Luciano, meu querido amigo, sócio. E obviamente que a nossa vinculação é não só por essa amizade, mas espiritual, porque somos todos ligados pela poesia, pela palavra, pela crença num poder superior, numa energia superior que nos une e nos torna irmãos, né? Independentemente de irmandades específicas, como, por exemplo, a gauchice, né? Você é um gaúcho universal, né? Porque o Tolstói já dizia, né? Se queres ser universal, fala da tua aldeia. E você fala do que há de mais universal, que é a alma humana, é a dor, né? É a hierarquia da dor, do sofrimento e do mal, que é o que nos unifica a todos, né? E que nos põe, obviamente, súditos da salvação. E você, como poucos poetas, pensadores, é capaz de falar isso com uma pureza, com uma beleza admiráveis. E nós temos assim outras fraternidades. O Luciano me fez uma surpresa antes de você entrar, porque ele disse que você é tradutor, eu estou com a tua tradução na mão, do meu guia espiritual, que é Jorge Luiz Borges. Você traduziu Ficciones, que é uma obra imortal. A tua obra é imortal e você e eu aqui nos ombros de gigantes, né? Como tu, eu estou aqui me reverenciando a tua figura e dizendo o seguinte: é uma honra, minha alma vai sair engrandecida depois desse dia. Eu quero dizer a vocês que nós somos da mesma aldeia. Eu até estou me lembrando de um verso de Pessoa que diz: o rio que corre perto da nossa aldeia. Esse rio é a nossa relação fraterna. Nós estamos unidos pela mesma força, pela mesma energia, pela mesma universalidade, que é da palavra. E eu me sinto muito feliz aqui. Só que o tal de Nejar, como dizia o Borges, é um outro. O outro eu, mas de qualquer maneira, eu também estou aqui com vocês e não estou tão invisível. Já chega o momento em que a gente sofre de coisas invisíveis. Mas a verdade é essa, meus amigos, que neste tempo muitas coisas que parecem invisíveis são as mais visíveis. E por isso é que é importante nós conversarmos, porque a palavra torna tudo visível, até o invisível. E ainda bem. Ainda bem, exatamente. A gente estava falando mais cedo, um pouquinho antes do senhor entrar, sobre a sua poesia, que dizem os críticos que é musical, né, que tem ritmo, e por isso as pessoas ficam tão encantadas, né, sobre a sua produção literária tão vasta. E agora o Daniel acabou de falar sobre as suas traduções,
E a gente, muitas vezes, não leva muito em consideração o tradutor, o leitor, de uma forma geral, mas o tradutor ele é um costureiro da palavra também, para poder trazer, né, para o leitor a essência daquele escritor, né? Sempre me lembro, por exemplo, da obra de Dostoiévski, que a única editora, por exemplo, que traduz direto do russo para o português é a editora 34, porque eles tiveram a sensibilidade de entender que não podemos traduzir do russo para o inglês, para o francês, até chegar ao português, acaba virando um outro livro, né? Não é aquele livro. Então, um trabalho de tradução, um trabalho de um artesanato maravilhoso. E é lindo assim, perceber que um homem como o Carlos Nejar trabalha a tradução com a mesma paixão com que trabalha a sua própria obra, né, Daniel? Com certeza. É uma nova poesia, né? É uma reinvenção da poesia do original. Mas olha, viu, Daniel, viu, Renata? Vocês falaram sobre tradução. A minha experiência de entrar numa casa mal assombrada, porque Borges é Borges. E o grande problema do tradutor é que as qualidades são do traduzido e os defeitos são do tradutor. E a verdade é que as estruturas da língua, né, são intraduzíveis. Há coisas intraduzíveis, poesia intraduzível. Mesmo romance, mesmo a tradução feita do russo, feita, aliás, por pessoa muito competente, mas chega na nossa língua, encontra outro território, que é um território estranho, e que é difícil de habitar. Por isso que é uma experiência necessária, porque aproxima a obra, mesmo com defeitos do tradutor, mesmo com as dificuldades das línguas. Há apenas alguma coisa que se aproxima do que é, mas mesmo se aproximando, tem um sentido forte de criação, e o leitor pode também recriar. Por isso, eu fui tradutor por coragem. Eu era promotor no interior do Rio Grande, em Erechim, e a Globo me convidou. E eu fui até com muita coragem, mas no tempo me aproximou muito de Borges, aprendi muito. Como eu fiz uma tradução também de Neruda. Neruda, é verdade. Me aproximou de Neruda. Mas, sobretudo, a gente, como tradutor, tem que ter a humildade de saber que tudo que a gente traduz está entrando num outro território. Como eu disse, uma casa mal assombrada, que às vezes nos assusta. Sim. Adolfo, estávamos falando há pouco sobre... A gente está falando aqui de criação literária, Nejar, Luciano e Daniel. Adolfo embarcou hoje num concurso, né, de contos para leitores hoje que estão em casa, na quarentena, né? Um prêmio chamado Kaique Boticai, e Adolfo vai falar um pouquinho sobre isso, para pedir as dicas de vocês para quem está hoje, já que a gente está falando de pensamento, invisibilidade, né, os invisíveis e criação, né, Adolfo? Bom, Renata, primeiro
Nejar, a gente fica aqui ouvindo o Nejar e aí fica cheio de vontade de perguntar um monte de coisa, né? Na verdade, ele começa a falar as coisas. Sim. O Luciano deu uma largada falando dos invisíveis enfim, que acho que é importante ele falar aqui um pouco para a gente. O Luciano falou aqui, deu um breve preâmbulo aqui do livro do Nejar, dos Invisíveis, que fala das mazelas e a gente vive esse momento de pandemia que é outra questão e é outra, talvez, mazela do momento, né? Não sei, eu tenho escutado o Nejar está produzindo muito, a gente falou aí, eu falei no início, todo mundo, o nosso André lá contou, o Nejar já escreveu 3 poesias, já está escrevendo um livro. Então, primeiro eu queria saber do Nejar como é que está a vida dele nesse momento de pandemia, né? E, obviamente, Sim. já ele emendando nessa fala, nessa introdução, depois o Luciano pode entrar aí também, fazer mais alguma enfim, emendar um pouco do que eu estou falando, quer dizer, o Luciano, que é esse, né, já eu sei que a Bíblia já diz, né, tem amigos que são mais chegados que irmãos, então eu sei que o Luciano é essa figura para você, sei que para ele também é a mesma coisa, então, portanto... queria saber como é que está a vida, como é que está a tua produção, para depois a gente falar. Eu quero deixar do Kaique, Renata, para o final, para a gente deixar como mensagem final. O Kaique, que foi presidente da Multirio, que é um homem de teatro, um homem da cultura, que faleceu, infelizmente, mas que a gente resolveu homenagear nesse prêmio literário de contos de produção cultural. Mas queria já passar para o Luciano para emendar já uma fala para o Nejar poder... depois nos falar como é que está esse tempo de pandemia e as novas mazelas, além do Museu Histórico, enfim, além das outras mazelas aí que a gente tem, essa mazela da pandemia. Eu vou colocar aqui até aproveitar aqui, né, já no início da sua história da literatura brasileira, ele faz uma colocação que eu acho fundamental. Ele fala desse surgimento desse novo simbolismo dentro do universo barroco, e ele diz, somos, sabendo ou não, todos barrocos, e diz 2 questões, 2 aspectos desse novo simbolismo, que são aspectos fundamentais. O primeiro é o do mistério, e o segundo é o do invisível e da relevância que existe no texto. Então, eu faço essa colocação para o meu querido Nejar. Eu acho que mistério e a invisibilidade no texto coloca o texto em um outro nível, numa outra dimensão de valor. Luciano, parece até que nós estamos nas nossas reuniões semanais na confraria, porque tu, além do intelectual, do grande advogado, além do homem de cultura, tu és um grande organizador e tens uma liderança que eu acho que já vem lá do teu pai, de conseguir reunir amigos em torno de uma mesa e, sobretudo, desencadear a cultura. Eu respondo, mas eu vou pedir licença para pegar meu livro, porque eu nem pensei nos livros, nem nada, estão aqui atrás, só num instante que eu vou apanhá-los. Vai ser uma honra. Olha que maravilha. Essa live é a melhor de todas, hein? Espetacular. É a melhor. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, é Estou me sentindo privilegiada aqui, secretário. Tá, todos nós. Mas, olha aqui, Luciano, olha aqui, meus amigos. Saiu um livro, um romance meu, em 2019, que se chama Os Degraus do Arco-Íris. Saiu pela CEP de Recife. E este livro
estranhamente, é profético, porque fala de uma caverna pestífera. Eu escrevi isso em 2014. Então, jamais eu pensei, quando eu escrevi, que nós estaríamos vivendo o que nós vivemos hoje, num isolamento, em que nós pagamos pela vida a liberdade. Mas, de qualquer maneira, é preciso sobreviver, porque nós temos valores que esse tempo nos faz reconhecer. Um deles é algo que eu sigo seguidamente, que é o livro do caminho, que eu chamo o livro do caminho, a Bíblia. Porque Deus nos sustenta mais do que nunca. Em segundo lugar, é o momento de poder ler. E é uma literatura valiosa que nos cerca. E, em terceiro lugar, criar. Eu, nesse tempo, eu escrevi um romance e escrevi também livros de poema, 2 livros de poemas. Porque eu sou escrito. Eu não preciso raciocinar, as coisas me raciocinam. Isso é dom. Não me pertence, eu sou inquilino. Mas, de qualquer maneira, esse tempo é altamente criador e nós temos que transformar as coisas. Porque, como eu li em certo líder, ele disse o seguinte: ele estava preso e perguntaram por que ele escrevia poemas com tanta ternura no cárcere. E ele disse, porque ele não via paredes. Nós não vimos parede, não vemos parede, porque a nossa imaginação ultrapassa tudo isso. E há uma liberdade que é do espírito, que ninguém segura. Nem o coronavírus. E isso é que nos faz resistir. Mas eu quero valorizar o que disse Conder nessa iniciativa feliz do concurso de contos. Nós precisamos mais do que nunca de possibilitar a criação, possibilitar a cultura e, sobretudo, possibilitar uma nova consciência de uma nova civilização que vai começar depois disso tudo. Sim, é verdade. E a leitura, ela está no centro, né, desse recomeço. A gente percebe muito que daqui a mais um pouquinho as outras artes vão precisar aguardar, né, o cinema e o teatro, vão precisar aguardar um pouquinho. A produção literária, ela não para, ela continua. E aí você, com esses leitores que você tem, esses leitores críticos, né, de seus irmãos de coração, trabalha junto essa produção, essa criação literária, junto com o senhor. Vocês querem falar um pouquinho sobre a criação literária? Eu queria fazer uma pergunta ao Nejar, que na verdade Daniel. É quase que um misto de confissão e orientação filosófica, né? Nejar, você fala do sofrimento, me tocou muito na tua obra sempre. O quanto o sofrimento liberta, quanto o sofrimento nos aprisiona?
Olha, Daniel, a pergunta é muito lúcida, mas só quem sofre é que sabe. E a gente vive pagando o preço de viver, e vale a pena. Aliás, disse o Pessoa que tudo vale a pena se a alma não é pequena. A dor, mesmo que seja muito, digamos assim, penosa, ela aperfeiçoa. Ela faz com que nós tenhamos mais resistência, faz que nós aumentemos a nossa fé, porque é na dificuldade, é no infortúnio, é na dor que nós fortificamos a fé. E quando a dor é grande, a fé é maior ainda. Porque a nossa fé não é em homens, é no Deus do impossível. É interessante que outro dia estava lendo Goethe e ele dizia: eu amo aqueles que amam o impossível. Nós estamos ligados ao impossível que é Deus. Mas muitas vezes nós limitamos a nossa fé, limitamos a nossa possibilidade, porque nós relativamos tudo. Mas o Deus que nós conhecemos não é complicado, é simples. Deus é simples. Nós é que somos muitas vezes complicados. O Borges dizia, não há um sinal do humano que tenha o dom da simplicidade. Nós é que somos complexos. Mas de qualquer maneira a gente vai aprendendo com o sofrimento, como disse o Daniel. Eu não acho que o sofrimento seja bom, não, ninguém acha. Mas ele é necessário na medida em que o fogo depura o ouro. Há um ouro em nós que tem que sobreviver. É o ouro da palavra, é o ouro da experiência, é o ouro da criação. É apenas isso. Não sei se eu respondi, Daniel. Sim, obrigado, claro. Com certeza. Essas reflexões eu leio muito na tua. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Estou muito feliz de estar com vocês. O Luciano, nós falamos todos os dias. Luciano é um amigo maravilhoso. E uma figura, aos que o conhecem, inesquecível. E a vocês, eu sei do trabalho de Conder na direção de cultura, sei do seu dinamismo, e sei também da sua capacidade de administrador. E eu faço aqui também, eu estendo isso ao André Novo, também a seu pai, que é meu irmão, e a família Novo, que está reunida, a minha homenagem. Todos gostam muito de você, né, já? Sérgio Novo, André Novo, a família toda tem um imenso carinho por você. É recíproco, é como diz Elza, é reciprocado. Tá?
Nejar, posso fazer, já que o pessoal está meio encabulado, eu vou fazer perguntas. Você me perdoa, não vou perder esse momento. Daniel, mas o pessoal não está encabulado, não. Aqui, o Luciano vive suscitando. Olha só, o Luciano já tem esse conviviário, então ele humildemente e fraternalmente está deixando a gente usufruir das tuas luzes. Já faz parte da confraria, já faz parte. Estou percebendo a mesma coisa. É o usufrutuário disso aí, e aí ele divide com a gente de forma fraternal. Você, Nejar, tu é o cara da capital, da cidade, né? E, ao mesmo tempo, você fala nos Pampas, você... Tem como ser gaúcho? Eu me considero um gaúcho da Serra, minha mãe era canelense, né? E o Pampa habita a nossa alma, embora eu seja um ser do Rio de Janeiro e a minha referência gaúcha é a Serra Gaúcha. Você é um homem urbano, um advogado, um procurador de justiça... Mas o quanto do Pampa está na nossa alma, está no nosso espírito, e não na imagem do Pampa, né, dos arrabaldes, como dizia o meu mestre, como está nos arrabaldes, está no arrabalde da nossa alma. Nós colocamos o nosso arrabalde sempre na terra. E a terra é um coração, é o nosso coração, onde as coisas florescem. Eu estou muito ligado ao meu Pampa. Tenho saudade. Vivi um longo tempo pelo interior como promotor. Conheci cada limite do meu Pampa. Mas, se eu não posso estar lá, porque a gente está onde Deus quer, ao menos eu posso levar o Pampa comigo. Eu levo o Pampa na minha palavra. Eu levo a geografia do Pampa no verbo, na metáfora, nos símbolos. Porque o universo, para mim, é Pampa. E como dizia Tolstói, se tu queres cantar bem, canta bem a tua aldeia. Na verdade, tudo é a aldeia da infância. Nós não saímos da infância, sobretudo na infância do mundo e da infância do futuro. Olha, Carlos Nejar, eu gostaria de fazer, então, também uma pergunta. Falamos muito, antes de você entrar, sobre os invisíveis. Eu queria saber um pouquinho sobre essa criação dessa obra, que Luciano disse que é uma obra complementar, não é, Luciano? Não, ela está dentro do universo dos viventes, só que deles está dentro do universo dos viventes. Se destacando dos viventes pela sua essencialidade trágica, né? Sim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa obra. Olha, os viventes começaram em 19... Eu publiquei o primeiro volume, a primeira edição de Os Viventes, em 1975, por aí. Não, eu estou perdido no tempo. 79, é isso. E eu estou trabalhando mais de 30 anos esses viventes. E publiquei a segunda edição, a terceira edição saiu pela Leia, e eu estou preparando a quarta edição com mais 300 viventes. Porque a verdade é o seguinte, é uma espécie de comédia humana em miniatura. Como disse um poeta que faleceu e era meu amigo, ele que eu lembro agora, ele escreveu que é um painel que tenta ser um painel da humanidade. Então, os viventes vão sendo criados como um trabalho em progresso. Eu acho que eles vão depois me esperar na eternidade da palavra.
porque nós sempre caminhamos para ela. E foi ela que fez a geração através daquele que é a palavra. E os meus viventes, espero que me sobrevivam, porque é uma forma que eu tenho de estar vivo, o que é um milagre, no meio de tanto anúncio de morte. É preciso sobreviver. E nós vamos sobreviver. Exatamente. Vamos. E os invisíveis, Nejar? Os invisíveis estão aqui na minha mão. A edição saiu pela Beltrán. E eu divido em vários trechos, várias partes. A primeira parte é o monumento ao Rio Doce, que é a água. O segundo é Martírio do Museu Nacional, que é o fogo. Terceiro, Brumadinho, tocata de barro em dor maior, que é a lama. E a última parte é a Amazônia dos Auás, que é lâmina e ganância. Então, eu ponho como tragédias brasileiras. E é interessante que eu coloco uma epígrafe de Borges. Entre as epígrafes, nada é pátria, todos o somos. E Paul Valéry, que diz: a coisa mais importante é que se repete. E eu acho que é muito importante a harmonia, a profundidade de um rio que consegue ir ao fundo e voltar até a margem. Nessa hora, nós temos que aprender a navegar nesse rio da palavra. Não sei se eu respondi, Renata. Respondeu. Maravilhoso, muito obrigada. Renata, secretário, voltar agora na rodada você quer fazer? Quero. Enfim, a gente talvez seja a minha última fala aqui, a gente já vai chegando a quase... Vai passando tão rápido, né, já, que a gente nem sente aqui esse bate-papo, essa nossa mesa redonda virtual, né? Então, já vou aqui, certamente, depois o Luciano vai falar, Daniel, já vou me despedindo, agradecendo a Renata aí por coordenar esse nosso bate-papo, agradecer ao Luciano pelo carinho aqui, já está ficando conhecido aqui no canal da Cidade das Artes, ao Daniel também, meu irmão, que também debatem aqui sempre aqui na Cidade das Artes. Esse agradecimento especial ao Nejar, que sempre tem atendido aí, enfim, os nossos chamados, sempre presente, sempre contribuindo conosco na nossa missão lá que nos foi dada também na Secretaria de Cultura, né, já. Então, te agradecer o carinho de poder estar conosco aqui, desfrutando de toda a tua sabedoria, e pedir, enfim, a gente está, a Renata, como coordenadora de livro e leitura da Secretaria, nos levou a proposta esse ano de fazer um prêmio, que é o prêmio Kaique Boticai, que foi presidente, me antecedeu na presidência da Multirio, um homem do teatro, um homem da cultura, e a gente resolveu, nesse momento que as pessoas estão em casa, em fazer um prêmio literário chamado de Contos Kaique Boticai. Então, eu queria deixar aqui como pergunta e reflexão e, obviamente, conselho seu para os fazedores de cultura, e aí vai além do prêmio Kaique Boticai, mas para todo mundo que faz cultura, que pensa literatura, qual é a tua dica aí nesse tempo de
de isolamento para todo mundo que está produzindo cultura, que está escrevendo, que está pensando, que, óbvio, todo mundo querendo muito sair logo, é óbvio, com saúde, com cuidado, mas sair dessa pandemia. Então, para todos os produtores de cultura, a turma da literatura em especial que vai participar desse prêmio literário, qual é a tua dica aí para esse tempo de quarentena, você que está trabalhando muito em casa, sabendo que, obviamente, é muito difícil, às vezes, a gente ficar no isolamento. Eu fiquei 15 dias aí com Covid e sei o quanto é difícil. Então, queria a tua dica, que está produzindo muito e produzindo em casa. Então, obrigado pelo teu carinho mais uma vez, né, Jai? Queria que você deixasse essa dica aí para a turma da cultura, em especial para a turma da literatura. Conder, olha, Conder, um grande abraço e também um agradecimento como habitante do Rio de Janeiro, não só pela iniciativa desse prêmio, mas pelo teu trabalho na Secretaria de Cultura. E também pelo apoio que vocês me deram quando me mencionaram a respeito da leitura. O que eu posso dizer, como diz o nosso Borges, aliás, que a gente repete livros que a gente vai lendo e relendo. Um livro que o nosso Luciano outro dia falou num live, é A Divina Comédia de Dante. Sempre novo, sempre contemporâneo. Outro é a parte lírica de Camões. Fernando Pessoa. Um livro de um poeta que é pouco conhecido no Brasil, que é Jorge de Sena. Jorge de Sena, um espetáculo. Tem obra Saiu pelo Bazar do Tempo, uma antologia de 100 poemas. Não leiam delicados esse livro. É um grande poeta português. E há coisas aqui no Brasil que sempre se renovam. Autores como Jorge de Lima na Invenção de Orfeu. E outros poetas que estão sendo hoje um pouco esquecidos. Como, por exemplo, o poeta... Veja a minha memória, estou ficando cada dia mais... Eu invento cada vez mais e estou ficando cada vez mais desmemoriado. Mas, de qualquer maneira, tá? Quero lembrar que um poeta português, Miguel Torga... Miguel Torga, eu ia falar nele. Olha só, eu ia falar nele quando você falou. O poeta francês Saint-Jean-Perse. Saint-Jean-Perse. Valéry. Valéry. Eliot. Ezra Pound. Ezra Pound. Pound é esquecido totalmente. Ninguém que nos acompanham, como Drummond, Manuel Bandeira, o Mário Quintana da minha terra, que era meu companheiro, meu amigo, Clarice Lispector, que foi a minha amiga, e que me deu a dedicatória mais estranha da minha vida, que eu era tão burro quanto ela. E Guimarães Rosa, com o seu monumento que é o Grande Sertão Veredas. São tantos livros que eu tinha me esquecido do nome de Cassiano Ricardo, que foi meu amigo, e eu quero aqui lembrá-lo. Muito obrigada. Nejá, mais uma pergunta. O que fala mais a tua alma enquanto poema épico nacional?
o Martim Fierro, ou Macunaíma? Quem fala mais a tua alma, a tua terra, o sentimento de pátria e de pertencimento? Olha, Martim Fierro pelo lado do Pampa. Macunaíma pela visão do Brasil. Mas Macunaíma tem um lado pitoresco. Eu prefiro o lado mais mítico e, sobretudo, épico. Eu tentei e publiquei em 1990 A Idade da Aurora, ou A Invenção do Brasil. E eu tentei trazer o Brasil como identidade na palavra. E ali está futuro, porque eu não sabia como terminar a minha primeira parte do meu livro Idade da Aurora. E eu tive um sonho. Eu vi um livro com futuro, um nome futuro. E eu desenvolvi o personagem. E a minha época é época de futuro. É uma época que se renova com o tempo, porque a época passada é dos feitos passados, dos heróis passados. Há um novo tempo que nós estamos inventando e que também nos inventa, que é a infância do futuro. Ninguém pode impedir o crescimento de um continente como o Brasil. E o Brasil vai cumprir o seu destino. Pode ser no tempo, vai cumpri-lo. E nós temos honra de ser brasileiros, porque nós escrevemos num português da alma, que não morre. Eu quero agradecer muito a presença de vocês todos. Da honra que me dá o secretário de Cultura, Renata. Obrigado, Nejá. Luciano, meu irmão. Obrigado. Que, aliás, me suscitou muito no meu romance. Porque Luciano é terrível. Hoje ele está bem comportado. Quero agradecer Daniel também Hoje pelas perguntas lúcidas. Tá? E quero agradecer também ao Guilherme, que o Guilherme sofreu comigo, porque eu tenho a maior dificuldade com esta máquina. Talvez eu seja muito antigo. Todos nós. Nada. Você tá nada. Foi super bem. Nós que agradecemos. Foi mesmo. Nós agradecemos muito. Eu queria aproveitar para também agradecer a nossa anfitriã, a Cidade das Artes, né? É verdade. Na pessoa da Renata Monteiro, minha xará, presidente da Cidade das Artes, Diego, nosso diretor da Cidade das Artes também, nos cedeu a sua casa virtual para que a gente pudesse fazer esse bate-papo. Assim, muito obrigada, Renata, Diego. Vou falar alguns nomes aqui que estão aqui presentes hoje com a gente na nossa live. Ô, Renato, só para quebrar o protocolo, o Gui mandou aqui que tiveram mais de 350 pessoas assistindo aí, hein? Olha que sucesso, olha só, Nejá. Que olha coisa como boa. Você chama. Olha o teu sucesso, Nejá. Exatamente. Que coisa boa. Batendo recorde, e entre Renata. Essas 300... Que maravilha, secretário. Entre essas 300 pessoas, mais ou menos, né, a gente teve a Rita Sérgio, Vânia Perúcia, Adriana Oliveira, Deise Predes, Alana Santos, Eduardo Marques. Muito obrigada por estar com a gente. Vou passar para as considerações finais para o Luciano, que, como diz o Nejar, hoje estava
tímido, porque o Daniel disse que ele fala todos os dias com o Nejar, então não justo, precisava, ele tem que dividir o Nejar não com a gente. Era justo, é verdade. Isso, exatamente. A gente eu tive a oportunidade de assistir a live do Luciano e do Daniel como ávidos leitores, né, desde os clássicos até os contemporâneos, falaram da literatura romena, né, que vocês gostam, de um autor que é meio... que hoje vocês não indicam. Para a pandemia, das nossas... Johan não é recomendável para a pandemia, por causa da pandemia. Esse tipo de literatura é maravilhosa. Eu gosto de literatura albanesa, gente. Eu também sou meio estranha, assim, que nem vocês. E foi maravilhosa essa live sobre Dante, né, Divina Comédia. Vocês são duas feras também, né, do entendimento da importância da literatura, seja contemporânea ou clássica. Muito obrigada. E vou passar rapidamente para Luciano e Daniel também, né, então se despedirem. Eu falo e o Luciano nosso fecha. Amado Carlos Nejar. Pode ser, Renato? Eu falo e o Luciano fecha? Aqui pode. Estou perto porta. Pode Serei sim, breve Daniel. no amor e no transporte. Pode, até porque ele é o mais... O óvulo está pago, o dia resgatado e a barca pronta com seu barqueiro amargo. E assim me despeço. Obrigado, Nejar. Muito bom. Obrigado, Daniel. Olha, eu que tenho que agradecer, muito obrigado. Renata, poxa, Adolfo, maravilhoso. Meu companheiro aqui, Daniel, agora só quero participar. Tá nós. A gente faz essa conversa maravilhosa aqui. E, poxa, tenho o prazer e a honra de participar dessa live com o meu querido Carlos Nejar. Aliás, por falar nisso, eu tenho aqui na pequena enciclopédia da noite, falamos de Dante, e diz no tercetos, ou Dante no círculo do exílio. O desterro detém pegadas do menino e rastros do que amei. Opa. Esse é o poeta dos Pampas e poeta da condição humana. Muito obrigado, Nejar. Obrigado, eu. O Conder, futuramente, nós podemos fazer um recital. Opa! Olha que maravilha! Tá topado. Eu deixo a ideia. Topado. Vamos preparar para já. Quem sabe no próximo sábado, no próximo final de semana, a gente já se organiza. Tudo bem. Se é uma coisa boa, é poder dizer poemas. Maravilha. Que o poema se abre quando é dito. Eu quero agradecer muito a vocês. É o privilégio deste vivente do Pampa, tá? Ter vocês como interlocutores. Eu quero agradecer também aos que nos assistiram, porque nos honraram muito. E agradecer também à direção das artes, porque a pessoa nos ajudou muito aqui na comunicação e está hospitalizando, hospedando, aliás, a todos vocês. Eu quero agradecer muito. Nós que agradecemos. Eu vou... o Guilherme, que te ajudou nesse início, vem aqui se despedir da gente. Eu só gostaria de pedir se há alguma possibilidade de um pequeno trecho de um poema seu para fechar a nossa live. O que vocês acham, gente? Eu já recitei o meu aqui, o dele. Maravilhoso. Eu também já aqui. Isso. Eu vou fazer uma coisa o próprio, né? Eu vou ler um poema que nasceu nesta madrugada. Oh, maravilha. Olha aí. Inédito. Olha, que honra. O título é A Morte Não. É hora
em que o homem se levanta e diz à morte: não, não me vai levar. E vi que ela não costuma ouvir, nem se habitua a discutir soberba, alucinada, mas se levanta o homem e recusa segui-la. Insiste preso ao nada, como em âncora o barco, e ela se assusta nesse embargo, vendo que sua razão já não resiste. Começa a não andar, não andará. Distingue tempos findos e homem decidido, quando o infinito irá nele sozinho, sossegando e o grito da humanidade toda. E está escrito, e a morte desistiu com seu jazigo às costas e partiu. Maravilha, hein? Muito bem. Maravilha. Muito obrigada. Bravo. Todo mundo deve estar batendo palma, o pessoal está dizendo que é uma honra ter um poema inédito. Eu vou trazer o Guilherme agora, né, já. Luciano, Daniel, Adolfo, para o Guilherme poder falar com a gente, despedir também. Maravilha. Vem, Guilherme. Ei, Guilherme. Tá sem, tá, o microfone dele está desligado. Tá no mute, tá no mute. No mute. Tá no mute. Ok, agora estão me ouvindo? Tá no... Agora sim. Bom, eu gostaria, sobretudo, obrigado, de agradecer... Guilherme, pela obstinação de me colocar no ar. Eu pareço até invisível, tá? É uma dificuldade mesmo muito grande, mas também é uma alegria muito grande. Muito obrigado. Eu te agradeço, Nejar, agradeço a todos os cidadãos e cidadãs das artes que participaram dessa live, também com os comentários, né, fazendo complementos, tirando algumas dúvidas também. A toda essa live aqui, que foi histórica, sim, inclusive históricas no número de participantes, a gente teve um grande número de espectadores hoje, e convido também a todos a se manterem sempre atualizados aqui, porque essas lives aos sábados, essas lives literárias, já estão se tornando aqui já cativas, já recorrentes, várias pessoas já esperam que essas lives literárias aconteçam, então eu só agradeço a todos, a participação de todos aqui da live, né, naturalmente, e a todos que participaram e assistiram. Muito, muito obrigado. Até mais. Ô, Gui, não esquece de pedir para o pessoal se inscrever no canal do YouTube da Cidade das Artes, hein? Exatamente. Bem lembrado. Tá aí, mobilizando a turma. Um beijão para a Renata aí, para o Diego, para toda a equipe aí de vocês, todo o pessoal da Secretaria de Cultura. Quem puder se inscrever, se inscreve lá no YouTube, é um canal novo e que já tem um monte de participante. E depois as lives vão para lá, né? Exatamente. Então, assim, nós precisamos de mais 300 inscritos. Com mais 300 inscritos, nós começaremos a fazer as lives no YouTube. Então, é importante que vocês se inscrevam, convidem os familiares e amigos para se inscreverem no canal da Cidade das Artes, que logo, logo, a gente já vai estar fazendo algumas lives por lá também. Obrigado, Adolfo. Obrigado a todos. Abraço, Gui. Muito obrigado, eu agradeço. Obrigado, pessoal. Querido Nejar, a Maria está aqui comigo mandando um beijão para você. Também, minha homenagem. Também a mãe, Maria Beltrão, minha amiga. Beijo para vocês. Beijo para todo mundo. Que coisa boa. Beijo, gente. Maria levantando nossa audiência também. Até mais.